Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de março de 2026, quarta-feira, ao som de passarinhos que eu gravei com muita alegria nesse final de semana. Por que com tanta alegria assim? Porque eles tinham sumido, talvez por conta da eliminação, digamos, desnecessária, ou quase ofensiva, ou quase terrorista, de árvores maravilhosas, provavelmente centenárias, que tinham no terreno aqui em frente e vão construir um prédio completamente desnecessário, obviamente alguma coisa de altíssimo padrão, com não sei quantos milhões de andares. Eu preferi as árvores, eu preferi os passarinhos, mas devagarinho eles estão se adaptando. O que eles estão dizendo, eu não tenho a menor ideia. É um dueto bastante estranho, é uma coisa que persiste, aí vocês vão perceber, durante bastante tempo, mas eu achei isso muito intrigante, ainda mais depois de ouvir um episódio aqui do Sean Carroll. O Sean Carroll é um personagem muito interessante. Ele é um cientista, ele escreve papers, ele é um autor de livros, vários livros sobre ciência e sobre física. Ele é professor de física, ele é professor de filosofia da ciência e ele tem um dos podcasts mais ecléticos de todos os tempos. Ele é um cara muito curioso, muito aberto e está sempre chamando gente das mais diferentes disciplinas e agora ele está conversando com alguém que é, digamos, da área de biológicas. Eu gosto que ele tenha a humildade intelectual de dizer que quando ele conhece algum assunto novo na área de biologia, ele percebe quanto física é simples, né? Porque física são algumas leizinhas ali, tudo se comporta de uma maneira bastante previsível, né? Quando a gente começa a mexer com a vida, a coisa começa a ganhar uma complexidade extraordinária. Quando mente, então, nem se comenta. Pois bem, ele está falando com uma pesquisadora simpaticíssima chamada Erica Cartmel, e eles estão conversando sobre como os animais conversam, como os animais pensam, como os animais brincam. E a conversa é genial. Eu acho que é mais de 1 hora e tanto, nem sei quanto tempo durou essa conversa, foi 1 hora e meia, foi um absoluto deleite. E uma das principais descobertas aqui é que muitas das coisas que a gente achava que era monopólio da nossa espécie, daquelas coisas que definem, como é que se define o ser humano, o que o ser humano tem de especial, né? O ser humano tem linguagem. Veja bem, não, nós não somos os únicos. A linguagem tem vários aspectos, né? Vários desses aspectos, vários animais dominam. Passarinhos, por exemplo, baleias, por exemplo, golfinhos, por exemplo, formigas, abelhas, cada um tem língua, quer dizer, nem todo mundo tem o pacote, ninguém tem o pacote completo, mas várias espécies têm alguns desses componentes, né? Conseguem se comunicar, não é exatamente um privilégio nosso. E outra questão interessante, eu não lembro mais quem foi o filósofo que teria dito que o homem é o único animal que ri. Não, simplesmente não. Né? E a pesquisadora ela é bastante familiarizada com primatas, né? Acho que ela, desde uma boa parte da vida, é estudar primatas. E ela falou, olha, cara, chimpanzé ri, orangotango ri, gorila ri, né? Não é exatamente igual a nossa risada, você tem que aprender a reconhecer, né? Mas ela conseguiu imitar, eu imagino que com bastante fidelidade, como é que é a risada de um chimpanzé, como é que é a risada de um orangotango, eles riem. E aí então tá bom, o homem é o único animal que joga, é o único animal que brinca. Aliás, tem um livro magnífico, se eu não me engano, do Huizinga, que é um pesquisador holandês, que chama Homo Ludens, o homem, porque você tem o Homo sapiens, o homem que sabe, eu conheço praticamente nenhum, né? Você tem o Homo faber, que é o homem que faz coisas, você tem o Homo erectus, que tomou Viagra há 15 minutos atrás, e você tem o que ele chama de Homo ludens, que é o homem que brinca. Segundo ele, brincar, nossa capacidade de jogo, é um aspecto essencial da natureza humana, mas não só nossa. Ponto final, não só nossa. E alguns dos relatos mais interessantes nessa conversa são dessa moça, da Érica, contando de como alguns primatas brincam. E brincar tem vários aspectos, né, que é difícil você destrinchar, porque quando você está falando com humanos, você pode perguntar, você está brincando? Né? Você está de brincadeira? Você está me zoando? Né? Você está me provocando? Com animais não é bem assim, eles não respondem e você tem que tentar fazer N experimentos para tentar ver exatamente o que está acontecendo.
se aquilo é uma leve simulação de agressão, se aquilo é realmente uma brincadeira, se os animais ali envolvidos, eles têm noção de que existem papéis a cumprir, e tudo indica que em muitos casos sim, você vê às vezes dois cachorros brincando, um sai correndo enquanto o outro corre atrás, aí, em um certo momento eles invertem, eles brincam, agora sou eu que persigo você. Né? E como é que é essa passagem de bastão, como é que é essa transição do eu sou o cara que persegue pro eu sou o cara que agora é perseguido, né? E tem ali sinais, né? Um cachorro de repente para um pouco o que estava fazendo e de repente começa a ameaçar para ver se o outro entra na brincadeira. Ela conta também de uma cena que ela mesma presenciou. Eu acho que eram dois orangotangos. Eu adoro orangotangos, é uma espécie extremamente interessante. Ela é menos agressiva do que chimpanzés, menos espalhafatosa, né? Eles são bonitinhos, barrigudinhos, uma graça. Pois bem, ela presenciou, a mãe estava deitada no chão, ali barrigudinha, e o filho estava suspenso, né, pendurado, eles vivem nas árvores. Ele estava suspenso, eu não sei se agora acho que a mãe não estava no chão, ela estava num galho. Eu acho que o orangotango não fica muito feliz no chão. Ela estava lá descansando e o filho estava num galho acima, um filhotinho, com um graveto. Então ele pegava assim um gravetinho, ele baixava ali para a mãe, e a mãe, quando a mãe ia pegar, ele puxava o gravetinho. Ok, vamos lá vai ele de novo. Ele começa a baixar o gravetinho e a mãe vai pegar, ele puxa o gravetinho, né? Peguei você e tal. E eles vão repetindo isso por muito tempo, tá na cara, tudo indica, parece pelo menos que é uma brincadeira, mas aí num certo momento o filhote derruba o graveto, a mãe pega e ela faz exatamente o oposto. Ela começa a estender o gravetinho para o filhote pegar. Quando o filhote vai pegar, ela tira. E aí pronto, essa reversão de expectativas, né? Muita brincadeira e muito humor tem a ver com expectativas. Você esperava que a coisa tomasse um certo rumo, você esperava que aquele comportamento quisesse dizer alguma coisa, você esperava que o final da história fosse ser um, mas na verdade é outro. Então, animais parecem ser perfeitamente capazes disso. E é bom falar de orangotango porque ela contou uma história interessante, que orangotangos são mais zen. Você deixa eles são muito inteligentes, resolvem uma série de problemas e tal, mas se você deixar alguma coisa ali para ele descobrir, ele olha, pensa bem, espera um pouco, né? Talvez em algum momento ele vai lá, aí ele pega e resolve o quebra-cabeça. Agora, chimpanzé é um bicho muito inquieto, o cara tem uma energia incrível, ele está o tempo todo ali, disponível para qualquer novidade. A hora que você coloca qualquer coisa diferente ali, ele imediatamente vai tentar entender do que se trata. Então tem aí estilos, né, de vida bastante diferentes. Mas o que eu achei curioso dessa tentativa, a conversa é longa, eu não vou conseguir resumir aqui, mas quem quiser depois se aprofundar, é um tema muito interessante. Se eu não me engano, eu acho que isso se encaixa numa disciplina que é chamada etologia. A etologia tenta entender como os animais se comportam, né, como que faculdades que os animais têm, cognitivas, que se eles desenvolvem algum tipo de cultura e desenvolvem, não é? Mas tem ali uma história que é muito curiosa, que é a seguinte: os humanos, como a gente já percebeu, né, é só abrir o Instagram, o LinkedIn, né, humanos têm uma certa fixação no que a gente poderia chamar ou celebridades ou a vida alheia. A gente fica o tempo todo, ainda mais, aliás, isso é uma coisa que sempre me deixou bastante, como é de dizer, sufocado no interior, é que quando você vai para o interior e qualquer coisa que você pergunta, desde, sei lá, onde fica a farmácia, em 5 minutos você já está sabendo quem é filho bastardo de quem comeu quem perdeu o emprego, quem ganha mais, quem ganha menos, quem está indo bem nos negócios. Eu falei, não, eu só quero saber a farmácia, pelo amor de Deus. Não, mas é que aí você vai passar na frente de fulano, que passou a perna em cicrano, que agora é filho de não sei quem, daquela família não sei quem lá. Eu falei, não, eu só quero comprar uma aspirina, agora 2, né? Porque acho que a dor de cabeça aumentou. Então se percebe essa tendência em alguns lugares que são um pouquinho mais, como hei de dizer, assim, não vou dizer provincianos, mas que são um pouquinho menos cosmopolitas. A preocupação com a vida alheia é 90% da CPU o tempo todo, né? E chimpanzés são exatamente iguais.
porque chimpanzés têm uma sociedade hierárquica, você tem diferenças de status, você tem que saber o tempo todo quem são seus aliados, quem não são, né, com quem você pode contar caso aconteça alguma coisa difícil. Então, os chimpanzés dedicam uma boa parte daquele cérebro a saber quem é quem fez o quê, fofocas e tramóias, e é Shakespeare. O chimpanzé, pelo visto, é Shakespeare. Eu achei isso fascinante. Isso ajuda, na verdade, a entender a nossa natureza humana, porque ela não saiu do nada, né? Ela não saiu da lama ou do barro, seja o que for. Tem toda uma história que é comum a várias outras espécies, e eu acho isso extremamente interessante. E mesmo passarinhos, agora lembrando aqui da nossa trilha sonora, né, ela estava comentando que a gente está começando a tentar entender o que os passarinhos conseguem codificar, né, no canto deles. O que eles estão codificando? Eu sou maravilhoso, eu sou bacana, sai daqui. Não, mas aparentemente eles conseguem codificar no canto em que lugar que eles estão. Porque se você pegar a gravação de um passarinho, grava, né? Aí você pega um alto-falante e coloca num lugar diferente e bota o mesmo canto, a passarinhada não entende nada. Falou, pera um instante só, ele está falando que está ali, mas o canto dele vem de lá. É absolutamente fascinante, ajuda a gente a, sei lá, é lógico, entender, ainda é cedo para isso, mas pelo menos abrir o coração para essa possibilidade que tem um monte de coisa acontecendo, que aparentemente não é só privilégio, monopólio, apanágio, que é uma bela palavra nossa, mas se estende a todas as criaturas que têm esse desafio que é viver em grupo, não é? Exceto, obviamente, humanos que acham que conseguem, bom, deixa para lá. Mas, voltando aqui, meu perdão, limpando a garganta aqui, voltando aqui para o tema humanos e tentar entender como a gente funciona, não é muito interessante porque duas notícias, as últimas semanas, chamaram um pouco a atenção. Uma delas é que cientistas tinham conseguido simular num computador, criar um modelo virtual, né, de como funciona uma pequena célula. Na verdade, era uma bactériazinha muito simples, uma procariótese, não tem núcleo, né? Na verdade, uma bactéria simplificada para facilitar a história. A questão é, será que a gente entende como esse negócio funciona? Então, eles pegaram todos os processos biológicos, químicos, etc. e tal, físicos que acontecem dentro daquela criaturinha e resolveram tentar criar um modelo computacional para ver se o modelo conseguia reproduzir o que essa criaturinha faz, né, no seu ciclo completo. Né, o seu ciclo completo, até ela fazer tudo o que ela tem que fazer e se dividir, né, em mais duas, e mais uma, esse ciclo demora 1 hora e pouco. Né? Pegaram até que uma bactéria relativamente preguiçosa. Muitas bactérias conseguem fazer esse ciclo em meia hora. Quer dizer que se você tinha 2 bactérias, dali a meia hora você tem 4, mais meia hora você tem 8, mais meia hora você tem 16, e daqui a pouco você está com uma infecção generalizada. Né? Mas voltando para essa bactéria simplificada, pois bem, o ciclo dela é mais ou menos 1 hora e meia, 1 hora e 40, e os caras, depois de anos de modelagem, de pesquisa, etc. e tal, eles finalmente conseguiram reproduzir virtualmente o que essa bactéria faz, usando computadores de ponta, usando placas gráficas, GPUs, etc. e tal, recursos extraordinários, conseguiram reproduzir essa 1 hora e pouco em 6 semanas e meia. 6 semanas e meia parece algum outro filme com a Glenn Close, mas vocês não vão lembrar porque vocês são muito novinhos. Mas, então, 6 semanas e meia, zilhares de computadores conseguem simular passo a passo tudo o que acontece dentro de uma bactéria. O que é genial, o que quer dizer que realmente a gente atingiu um nível de conhecimento extraordinário sobre todos os detalhes desses processos bioquímicos, mas também mostra que, veja, a bactéria faz tudo isso sozinha. Não, é lógico, não estou dizendo que ela seja super inteligente nem nada, mas é que a hora que você vai tentar replicar como que essas moléculas todas, como tudo isso funciona num computador, digamos que é um processo um pouco menos eficiente. Né? Mas, de qualquer maneira, conseguiram. Mas aí tem uma outra notícia bastante intrigante, que uma empresa, uma startup chamada Aeon, se eu não me engano, é uma palavra grega que tem a ver com tempo.
né, mas tudo bem. A E.ON conseguiu fazer um experimento curioso. Eles pegaram um trabalho que já estava sendo feito há alguns anos, acho que, se não me engano, em 2024, cientistas tinham conseguido pegar o cérebro de uma mosca, e conseguiram mapear todas as conexões do cérebro de uma mosca, certo? Isso se chama conectoma, né? Quando você mapeia como todos os neurônios se conectam. Ok, né? Beleza, que coisa maravilhosa, quando a gente conseguiu fazer aí praticamente um modelinho virtual do cérebro de uma mosca, mas o que essa startup fez foi o seguinte: ok, já que a gente tem uma simulação, um modelo de como essa mosca funciona, do cérebro dela funciona, o que aconteceria se a gente criasse um ambiente virtual, uma mosca virtual completa, né, com perninha, asa, com tudo, né, e a gente colocasse esse cérebro virtual nessa mosca? O que vai acontecer se esse cérebro virtual tiver que interagir com um corpo virtual num ambiente virtual? E segundo eles, acontece muita coisa. A mosca sozinha, sem ninguém ensinar, começa a andar, ela começa a ir atrás do alimento, ela começa a voar. A fidelidade do comportamento dela é acima de 90%. É lógico que essa modelagem do cérebro não é completíssima, deve ter um monte de detalhes que a gente não conhece, né? Isso é uma aproximação, é só um modelo, não é uma réplica, né? É um modelo do que a gente consegue entender, mas veja, esse modelo virtual é capaz de fazer com que uma mosca virtual aparentemente seja uma mosca, não é? O que é de novo, uma coisa bastante interessante, né? Você precisa provavelmente de computadores monstruosos, anos e anos de pesquisa, etc. e tal, para fazer o que uma mosca faz, né? Mas aí o que me intrigou é que eu fui dar uma olhada, eu até estava um pouco em dúvida se isso não era meio fake news. Eu pedi para o Perplexity conferir, fazer o que em inglês chama fact-checking, né, checar os fatos, se isso realmente procedia. A história procede. Até vou dar o link aqui para a resposta do Perplexity. Isso realmente aconteceu. E aí ele deu o link para essa tal de E.ON, eu cliquei no link e aí quando eu vi o site dos caras, eu fiquei um pouco desconfiado. E aí eu perguntei para o Perplexity, só para entender aqui, por acaso, essa E.ON, ela tem alguma conexão com as ideias do transhumanismo? Não, transhumanismo não tem nenhuma questão de gênero ou sexo envolvida nisso. Transhumanismo é uma coisa que eu infelizmente vi de perto quando eu fui para a Singularity University em 2011, se eu não me engano, começo de 2011, né? E ali tinha transhumanistas. O que é um transhumanista? Um maníaco, não quero dizer, é uma pessoa, ou são pessoas que acreditam que nós podemos transcender a nossa condição humana. O que eles estão achando de ruim na condição humana? Primeiro, a questão do envelhecimento, segundo, a questão da mortalidade. Eles acham que morrer não é legal e que envelhecer também deveria ser evitado a todo custo, né? E aí os transhumanistas imaginam que a gente possa mudar a nossa condição. Eu acho que não é exatamente nós, provavelmente bilionários. E a gente está vendo que os bilionários por aí não são exatamente figuras muito inspiradoras, né? Mas, pois bem, quem pode, quem puder, vai conseguir na ideia deles. É uma ideia que o Kurzweil, né, o Ray, eu vou dar um link aqui para essas maluquices, mas, por favor, não entrem nesse buraco dessa toca, nesse buraco negro. Né? Mas a ideia dos caras é que a gente, primeiro a medicina vai curar todas as doenças, e em segundo lugar, você vai ser capaz em algum momento de reproduzir o seu cérebro na nuvem. Então, se o seu cérebro está na nuvem, o seu cérebro ele nem precisa mais do corpo. O seu cérebro passa a ser imortal. Inclusive, ele pode aumentar suas capacidades, né? Você pode expandir aquilo que é possível. E eu lembro que, eu já devo ter contado essa história, desculpa, quando a gente fica velho, a gente acaba repetindo as mesmas histórias, porque afinal a gente não tem tantas histórias assim, né? Mas eu me lembro quando eu estava na Singularity, eles prometeram que Singularity é um curso meio para... Ok, não vou falar mal. Ok, eu tenho profundas reservas com relação a várias coisas da Singularity. Eu já trabalhei com eles em vários projetos. Eu fui certificado como consultor exponencial
e saí num certo momento eu joguei tudo para cima, saí correndo e hoje eu tenho vergonha de ter feito parte disso, por N razões. Mas, bom, ok, uma das razões é que esse papo todo de exponencialidade é um completo mito, é uma completa narrativa mitológica, é uma falácia. Mas voltando aqui, o pai dessa história toda de singularidade, de coisas exponenciais, é um senhor que está desesperado com o fato de que está envelhecendo, né, e é um cara chamado Ray Kurzweil. É um cara que ganhou muito dinheiro nos primórdios da internet, é um cabeção, acho que ele faz parte do board do Google, é um cara meio genial, mas genial não significa que ele seja sábio, não é? E aí ele encasquetou com essa coisa de morrer, acho que ele acha que morrer, sobretudo no caso dele, uma pessoa tão fascinante, é uma tremenda injustiça. Então, ele veio com essa história de que, bom, em suma, o Ray Kurzweil é um dos pais dessa ideia, eu acho, de jirico, mas prometeram que ele ia um dia lá conversar com a gente, né? Essas aulas todas estavam acontecendo num campus da NASA, ali no Vale do Silício, um lugar chamado Mountain View, né? A gente estava ali na salinha e um dia essa celebridade ia aparecer, mas eu acho que na verdade ele é hipocondríaco, acho que ele não queria se expor a tantos estrangeiros e suas bactérias incontroláveis, e ele resolveu aparecer na forma de um holograma. Trouxeram uma máquina estranhíssima, isso era 2011, né, que fazia ele parecer um fantasma ali na frente da gente. Eu tenho isso gravado, inclusive, eu vou ver se eu dou um link para vocês. Acho que eu vou dar um link, eu vou colocar aí na descrição, vou compartilhar esse vídeo. E aí, o que acontece é que ele começou a falar essa história toda de exponencialidade e dessa coisa da vida eterna, do transhumanismo, e eu pedi o microfone, eu interrompi. E falei, olha, desculpe, mas não precisa me backupear para a nuvem em primeiro lugar, porque eu não sou tão interessante assim, eu sou um pouco, eu sou meio tedioso, né? Em segundo lugar, eu acho morrer completamente justo, eu acho que faz parte do ciclo. Aliás, se eu fosse mortal, como é que eu ia olhar para os outros humanos que não são mortais? Isso ia criar uma distância que eu não quero. Aliás, eu consigo ler, sei lá, Odisseia de Homero, porque tudo que aflige o Homero, que são questões de mortalidade, sentido da vida, propósito, me falam ao coração, porque eu também sou um mortal, né? E assim, se eu fosse mortal, como é que seria o amor? Eu amaria, né? Eu me preocuparia com as pessoas que eu amo. Bom, aí tiraram o microfone de mim e ele deu uma resposta qualquer e nunca mais me passaram o microfone de novo, e foi essa minha intervenção com o transhumanismo. Pois bem, voltando aqui, então esse projeto da simulação de um cérebro virtual, de uma mosca, num metaverso qualquer, infelizmente é um dos passos dessa startup na direção do transhumanismo, na ideia de que em algum momento você possa abandonar esse corpinho que te proporcionou tantos bons momentos, né, e você possa viver numa simulação qualquer em algum lugar. E isso realmente para mim tirou absolutamente todo o brilho dessa história. Eu não tenho a menor simpatia eu estou sempre aqui tentando colocar aqui no radinho o quanto é possível você ser uma pessoa digna, feliz, com propósito, sem acreditar em vida depois de nada, sem acreditar em outro mundo, sem acreditar em astrologia, horóscopo, signo, cartomante, vidente, nada, né? Se a gente olhar o mundo como ele eu acho que tá bom, né? Não sei por que querer alguma coisa a mais. Aí agora um pequeno, se vocês me permitem, um pequeno desabafo com relação à astrologia, baseado talvez em episódios recentes, mas eu comentei já com vocês que até hoje, quando eu abro o jornal, eu ainda assino o Estadão, e papai assinava o Estadão também, uma das primeiras coisas que eu fazia era olhar o horóscopo do signo de Virgem. Não, eu não sou de Virgem, mas meu pai é de Virgem e ele se achava altamente de Virgem, altamente virginiano. Na verdade, ele se autodefine. Não, eu como virginiano sou muito observador. Eu como virginiano sou um pouco chato. Era parte da identidade dele, e ele lia o Quiroga. Quiroga é o astrólogo do Estadão, todo santo dia, como se fosse palavra revelada, como se fosse alguma coisa que viesse dos céus, algum arcanjo, não é? Pois bem, então eu lia porque eu sabia que o que quer que estivesse escrito ali ia mudar o andamento do dia do meu pai, seu estado de humor, etc. e tal. Às vezes ele me mandava uma mensagem: olha, por favor, leia o seu signo hoje lá no Quiroga. Eu falava: papá, não, eu vou ler o seu, mas o meu eu me recuso.
E aí tem essa questão da astrologia, lógico que pode ser uma questão de foro íntimo, né? Você pode acreditar ou não, você pode querer se definir como um capricorniano. E, aliás, eu me pergunto, será que o horóscopo, você lê o horóscopo e se reconhece, ou será que numa idade muito tenra, muito frágil, né, que você nem sabia quem você era direito, e aí você começou a ler a respeito do como é que é um aquariano, do como é que é um pisciano, e aí você acabou se moldando a esse padrão? Eu acho que a segunda hipótese é a mais verdadeira. Eu me lembro da influência que tinha. Eu, durante um bom tempo, acreditei em astrologia também. Eu li o Quiroga quando eu tinha uns 20, 30 anos. Não é? E aí, aliás, quantos anos deve ter o Quiroga? 1000 nessa altura do campeonato. Mas, voltando, eu lia também, me reconhecia. Mas aí chega uma hora que você fala, cara, se eu lesse por engano qualquer outro horóscopo, ia achar a mesma coisa. Né, se eu lesse qualquer outra coisa, mas eu lembro que isso talvez tenha, inclusive, direcionado o meu procedimento, a minha própria autoimagem. Mas até aí, quando isso só afeta você, eu acho que isso é azar o seu. Não quer dizer, eu não quero, aliás, eu não quero que ninguém, né, se prejudique. Não é nenhum tipo de Schadenfreude. Eu não vou ficar feliz se alguém se decepcionar. Não, mas é uma questão de foro íntimo, e aquilo que eu tenho para oferecer em troca não tem tanta graça assim. Não é tão místico, não tem nenhuma aura, não tem cheiro de incenso, patchouli, nada disso. Né? Mas o que me pega vamos imaginar o seguinte cenário, né? Você de repente está numa turma que você não conhece, você chegou num lugar que você é novo e alguém te pergunta qual é o seu signo. Isso é um momento para mim nefasto, porque eu vou responder seja lá o que for e aquela pessoa instantaneamente vai tirar conclusões a meu respeito. Eu acabei de chegar, a pessoa não me conhece. Né? E mesmo que eu tente demonstrar quem eu realmente sou, é capaz que a pessoa ache que eu estou disfarçando, porque ela deve estar esperando que em algum momento eu me comporte como, fala aí, um taurino, né? Um canceriano, né? Como que mais que tem aí nessa história? Sagitariano, porque eles são todos assim. Isso é difícil porque isso pode comprometer várias coisas. De repente, alguém que poderia ser seu amigo não vai querer ser, alguém que poderia ser seu parceiro não vai querer ser, alguém que poderia contratar você talvez não te contrate, simplesmente porque ela não preferiu, né, um estereótipo, ela preferiu uma coisa absolutamente fantasiosa, absolutamente sem fundamento, absolutamente delirante, né, para pré-definir e já, né, carimbar em você, colocar um rótulo. Então, eu nessas horas eu acho que aí a coisa fica mais perigosa. Quando é uma questão de, né, pessoal, se você quiser se pautar pelo horóscopo chinês, vietnamita, babilônico, sei lá, tudo bem, mas a questão é que nunca para por aí, né? Acaba servindo como um filtro, acaba servindo como um rótulo, acaba servindo como uma generalização, e isso pode ter consequências. Uma outra anedota aqui, desculpa, isso não é nenhum artigo que eu li em nenhum lugar, só estou comentando coisas pessoais. Durante a vida inteira, eu achei que eu fosse do signo X com ascendente em Y, ok? Ok, porque tinham me dito que eu tinha nascido tal hora e lá por aqueles cálculos estequiométricos malucos, quânticos, né, o meu ascendente era X, então isso explicava várias coisas do meu comportamento. 50 anos depois, 50, não é pouca coisa, não é? Eu conversando com a minha avó, que estava presente no meu nascimento e que estava perfeitamente lúcida nesse momento ainda, ela falou, não, você não nasceu essa hora, você está completamente errado, o pessoal da certidão surtou. Eu estava lá, né, não era essa hora, e aí a diferença de horas era brutal, tipo, ao invés de ser de 3 horas da manhã, era 10 horas da noite, sei lá eu. E aí o que acontece, isso dá um ascendente completamente diferente, o ascendente Z, não vou falar quais são, tá? E aí a questão é a seguinte, eu passei a vida inteira achando que fazia sentido algo que realmente não tinha fundamento nenhum. Não que a próxima informação também continua gerando alguma coisa que é completamente delirante, mas essa é a natureza humana e isso realmente me intriga um pouco, me incomoda um pouco, mas vamos voltar a falar aqui de novidades em ciência. Uma das questões mais interessantes aqui
é que a gente está sempre falando aqui do universo, a gente sabe que toda a física que estuda o universo, ou seja, como é que chama? É astrofísica, isso, não é? Ela está diante ali de uns problemas meio insolúveis. Será que existe matéria escura? Será que realmente a energia escura funciona assim ou assado? Os caras estão lá batendo cabeça, mas tem uma descoberta que parece ser incontestável. A gente olha para o céu, aqui em São Paulo a gente olha para o céu e vê, quando muito, a Lua, e às vezes, de vez em quando, Vênus. Vamos imaginar que você vai para algum lugar, sei lá, você viajou para o Atacama, como a gente foi recentemente, e vê um céu que é, nossa, aquilo é uma esbórnia, você nem imaginava que tinha tanta estrela por aí. Aí você olha e fala, nossa, deve ser essa sopa de estrelinhas até o infinito. Bom, primeiro que o universo não é infinito, a gente sabe isso, ele tem 13,8 bilhões de anos, não é? Mas a questão é que não está distribuído assim muito bem esse negócio. E aí eu estou tentando achar aqui uma imagem. Vamos imaginar que você pegue um queijo suíço. Não sei se você lembra, se você gosta, se você já teve acesso a um queijo suíço. Na hora que você corta, o bicho tem várias bolhas. Ele é furado, ele tem várias bolhas dentro. Então tá bom. Então ele parecia maciço, parecia uma coisa só, mas ele é cheio de bolhas, certo? Agora, uma outra metáfora, uma outra analogia alimentar. Vamos imaginar que você pegue um pão italiano. Você corta ali um pão italiano e quando você vai ver a massa dele, ele tem bolhas dentro, né? A massa dele está toda estirada assim em torno de bolhas, por isso que ele fica tão macio, por isso que ele fica tão leve, tão aerado, porque tem essas bolhas todas, certo? Então, pois bem, o universo é assim. Lá, o universo é cheio de bolhas, ele é cheio de buracos. E o que tem nesses buracos? Nada com vários. É lógico, tem a energia do, sei lá, o vácuo do quântico, você tem energia de base, mas assim, em termos de coisas, ele é o lugar mais deserto possível e imaginável. Tem buracos colossais. Quando eu digo buracos colossais, são buracos com milhões de anos-luz de diâmetro, gigantescos. A gente já identificou vários, porque na verdade, tudo que você vê, a gente, né, os planetas, os sistemas solares, os sóis, eles estão todos em galáxias e as galáxias não estão soltas assim ao acaso. Na verdade, a hora que você começa a mapear as galáxias, elas estão como se fosse, imagina a massa do pão, né? A massa do pão são as galáxias, né? Mas aqueles buracos todos lá dentro são os buracos, né? São esses vazios cósmicos. Então, as galáxias, elas se concentram nos filamentos. Você tem uns filamentos como se você tivesse pegado um puxa-puxa, alguma massa, sabe? Outra metáfora boa que é algodão doce, né? Como se você tivesse pegado algodão doce, né? Naquelas fitinhas ali de açúcar é onde estão as galáxias. E tudo bem, estão todas ali viajando a milhões de quilômetros por hora, é uma coisa super agitada, mas tem umas bolhas com absolutamente nada dentro. E são gigantescas. Então é muito interessante porque quando você olha por essas simulações do universo, elas não são, sei lá, uma sopa de letrinhas, uma sopa de coisinhas, uma canja. Elas são, na verdade, quase que uma teia de aranha. É como se o universo fosse uma teia de aranha tridimensional, né, cheia desses vazios. E esses vazios, eles podem determinar, o futuro do universo, porque aparentemente esses vazios estão se expandindo cada vez mais. E aí uma hora esses filamentos vão começar a se romper. E aí até tem uma questão interessante. Será que dentro desses vazios não tem nada? E aí uma brincadeira que o autor, é aquele Kurzgesagt, que é um canal que eu gosto muitíssimo, ele fala, olha, se você fosse uma civilização avançadíssima, que percebesse que de repente o mundo vai acabar e você precisa se esconder de alguma maneira, o que você poderia fazer é mergulhar fundo nesses vazios, porque esses vazios estão super protegidos, nada acontece ali, né? O tempo passa super devagar, então é mais ou menos como você se esconder no meio do mato ali, mas ok, de qualquer maneira, isso muda completamente a maneira como eu enxergava, como eu pensava no universo. Ele não é exatamente homogêneo, ele tem todas essas, é como se fosse um puxa-puxa, como se fosse um algodão doce. Ele é cheio de buracos gigantescos, onde deve ser um breu
absolutamente miserável. Mas já que eu falei aqui de alienígenas, e na semana passada também eu tinha falado sobre essa grande questão, né, onde estão os alienígenas, se o universo é tão grande, se tem 200 bilhões de galáxias, cada uma com 200 bilhões de estrelas, cada uma com 10 planetas. Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? E aí, caso essa pergunta, né, realmente consuma a sua alma, né, é muito interessante. Aliás, um parêntese, parece que o governo Trump, só para, sei lá, provavelmente uma revanche com relação ao Obama, o Obama teria dito ali, meio insinuado que alienígenas existem sim, mas veja bem, não é bem como a gente imagina, né? O Trump resolveu liberar todos os documentos do governo, documentos que antes eram secretos, sobre objetos voadores não identificados, alienígenas e tal, e aí ele vai liberar isso em algum momento. A questão isso é muito interessante, e aqui é a natureza humana, vamos imaginar que ele libere tudo. A questão a gente vai ficar satisfeito? Vamos supor que realmente tudo que eles tenham não seja absolutamente nada, seja tão vaporoso quanto a astrologia. Né? Como o cara chegar e falar, olha, desculpa, a astrologia não funciona, isso é tudo uma balela, esses mapas todos é uma enganação. Né? A questão a gente vai ficar feliz? Ou a gente vai achar que, eles continuam escondendo alguma coisa, porque eu só vou ficar feliz a hora que eles arrumarem, sei lá, o cadáver dissecado de uma criatura verde de 2 metros de altura, né? Ou um disco voador feito de metais desconhecidos da espécie humana. Né? Olha que coisa engraçada. Eu acho que a gente nunca vai ficar satisfeito com qualquer resposta que o governo americano, porque a gente... Parece aquele seriado do Arquivo X, que eu não sei se você se lembra, eu nunca gostei daquilo, né, em que o cara falava, eu quero acreditar. E é o nosso caso, a gente quer acreditar, mesmo que absolutamente não exista. Mas existe uma outra hipótese aqui, caso você tenha um interesse visceral com relação aos alienígenas, você pode se candidatar. Eu cheguei a comentar isso ou não? Eu estou com isso na cabeça há tantos dias, mas se eu estou falando pela segunda vez, é a minha idade. Mas você pode participar de um experimento, você pode se candidatar. É um experimento que vai acontecer numa ilha do Caribe, né? Provavelmente a ilha do Epstein deve estar para alugar, eles devem ter pegado essa ilha. É uma ilha onde voluntários vão poder tomar alucinógenos, DMT, que eu nem sei o que é, né? Alucinógenos pesados, sob controle médico rigoroso, né? Porque muitas pessoas, quando provam ou consomem esses alucinógenos, elas relatam experiências de contato com entidades sobrenaturais, entidades que vêm, sei lá de onde, que não são necessariamente Deus, são outra coisa, não é? E são alienígenas, ou são figuras de luz, ou de, sei lá, algum tipo de entidade. Então, esses pesquisadores resolveram fazer, e se eles forem, e se de repente realmente foram criaturas de outras dimensões, outros universos, tentando conversar com a gente através dessa ponte provocada por alucinógenos pesados. Então, pronto, aí eu sei que já existe um programa chamado SETI, que é a busca pela inteligência extraterrestre, né, que está mandando os sinais de rádio por aí, são umas antenas gigantes e tal, mas isso tem uma maneira muito mais barata, que é você tomar substâncias bastante poderosas, que vão fazer você entrar em contato com, talvez, alienígenas. Não não leia os meus pensamentos, né? Obviamente, toda vez que alguém vê alguma coisa que só ela vê, ouve alguma coisa que só ela ouve, provavelmente alucinação, não é? Mas está aí uma nova maneira de contatarmos os alienígenas, e agora, só que aí a gente vai ter que, novamente, como no trabalho ali de pesquisa com a inteligência dos animais, né, a gente vai ter que contar com o testemunho das pessoas, a gente não vai conseguir falar diretamente, você vai ter que perguntar o que esse alienígena, aí vão tentar comparar, vão tentar ver se tem aí alguma pista de alguma existência em outras, sei lá, outras realidades paralelas. Natureza humana não cansa né, é sempre um assunto fascinante, como diria Sean Carroll, física quântica é muito mais simples. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e eu deixo vocês aí com os passarinhos nesse estranho dueto.